Estamos iniciando mais um podcast Café com Letras. Hoje recebendo aqui a professora aposentada, escritora, membro da ASLE, Academia Santo Angelense de Letras, colunista no jornal Missioneiro de São Luís Gonzaga, Guiomar Terra Batudo Santos. É uma satisfação recebê-la no nosso podcast, com certeza vai engrandecer o nosso programa. Vamos mostrar um pouco mais dessa professora, dessa escritora, no nosso projeto que deu origem na última Feira do Livro de Porto Alegre. Decidimos, com um grupo, fazer um programa para mostrar os escritores independentes no estado do Rio Grande do Sul. Bem-vindo ao nosso programa, professora Guiomar. Bom dia, professor. Professor, não sei se o senhor é professor, agora fiquei na dúvida. Não, Acho mas que somos não. professores. Todos Todos também. somos professores. Professamos sempre alguma coisa Exatamente. e vivemos um dia, assim, ensinamos num dia, aprendemos no mesmo dia. Correto. É um prazer estar aqui. A professora Solange nos insistiu e nos convenceu, e que bom que ela fez isso conosco. A professora Solange tem essa capacidade de fazer esse elo, essa relação assim com as pessoas. Sim. E aí a gente está aqui nesse Café com Letras, letras o dia todo, café às vezes. Sim. Não é todo mundo que tem direito ao café. É verdade. E também não é todo mundo que tem direito às letras. Sim. E isto é uma coisa muito grave, que eu acho que as pessoas mais simples, mais humildes, as mais ricas, as mais letradas, todas têm direito às letras. Correto. Porque a metáfora alimenta o mundo, faz ver o mundo com olhar de poesia, de sonho e de esperança. Então, a metáfora é um direito de todo cidadão. Correto, muito bom. Bom, para iniciar já foi uma aula aí, né, de conhecimento, e é muito importante, temos que ser motivadores, né? Isso. Todos, as letras devem chegar a todas as pessoas. Todas as independente pessoas. da sua classe social, independente da sua situação econômica, né? Mas às vezes a gente sabe que não é assim, que às vezes não funciona desta forma. Livros, estamos aqui com 5 livros e a professora Guiomar vai iniciar falando em qual livro? Vou começar falando deste. Cirandas de leituras, de leitura e escrita. Vou começar falando deste porque esse livro é um trabalho coletivo. E eu acho que a gente precisa sair o máximo que puder do individualismo e fazer o coletivo. Muito bom. Esse livro, ele simboliza um trabalho que o coletivo de mulheres do universo feminino, que a gente luta para manter lá em São Luís Gonzaga, de forma muito despretensiosa, mas é um coletivo que busca diminuir a violência contra as mulheres. A violência nos lares, esse é o nosso objetivo principal. Sim. E como que a gente pensa que vai fazer isso? Então, diríamos que a nossa arma de trabalho não é outra senão a palavra, né? A linguagem e a poesia. Então, nós fizemos um trabalho nas escolas, junto com o Cirandar, que é uma entidade sem fins lucrativos que tem aqui em Porto Alegre. Sim. E eles fizeram e conseguiram um recurso para atividades em 4 municípios do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Eldorado, e nesses nós conseguimos nos incluir nesse recurso, nós lá de São Luís Gonzaga. E a atividade que a gente tem aqui, ela resume um pouco das nossas ações. Sim. Que é palestras para estudantes
pessoas das comunidades, né, que a gente faz nas escolas, chamando a atenção para a realidade das mulheres. E depois disso a gente fica com os estudantes e faz oficinas de poesia. Sim. Então aqui está reunida algumas poesias nossas, das nossas 7 mulheres do coletivo, e dos estudantes que a gente selecionou. Lamentavelmente, eu não gosto de selecionar, eu acho que gostaria de contemplar a todos, Claro. mas como não deu, então a gente tem aqui uma seleção de poesias dos alunos, e é gratificante ver como mora um ser tão sensível e, às vezes, assim, tão comprometido desde cedo. Isso é muito bom. Sim. E é aquela velha esperança sempre no fim do túnel. E esse grupo 7 Mulheres, como é que se originou, como é que foi? É um grupo interessante. 7 mulheres, por que 7 mulheres? Na verdade, éramos 8. Eram Quando eu 8. olhei a numerologia, eu vi Sim. que todo número ele tem um, né? Simbolismo. Mas eu acho que nós éramos para ser 7, porque uma logo saiu Sim. e aí a gente ficou 7. Mas ela não tem uma ligação assim com nada do filme Casa das 7 Mulheres. Sim, Não claro, tem nada a ver. claro. Ficamos 7 e achamos que é um bom número de trabalho. E estamos aí, então, mantemos a entidade às nossas custas, com as nossas pequenas contribuições. Claro. Quando queremos fazer um evento maior, a comunidade nos apoia, nos ajuda a pagar, vamos dizer, teatro, essas coisas para os estudantes. Claro. E a gente fica firme nessa atividade sempre de fazer a reflexão com a juventude, né? Porque o mundo, convenhamos, o mundo no momento é triste. Tá Sempre precisando, teve, né? sempre grandes guerras, grandes destruições, grande violência nos lares, sempre houve, né? Claro. Mas nós achamos que a gente perdeu o caminho da ternura, né? A humanidade perdeu a humanidade. E que então a gente precisa então trabalhar muito no sentido de que educar os meninos e as meninas, porque o que está aí eu não vejo grandes esperanças de modificação. O ser está embrutecido, endurecido, né? E uma mudança muito rápida, né? Porque 3, 4 décadas atrás não era isso. Não era isso. Hoje, não né? era isso. Um mundo de milhões e bilhões de anos. Verdade. Muito rápido, uma mudança muito rápida. A tecnologia tomou conta, né? E isso aí está tirando os sentimentos das pessoas, eu acho. Exato. A tecnologia veio, é rica, traz grandes avanços na saúde, maravilhas, mas não combateu a fome no mundo. Exatamente. E não aumentou a sensibilidade do ser humano. Do ser humano. E a gente pensa, então, que nós temos que construir nova visão de mundo, e isso só é possível modificando a cabeça dos meninos e meninas. Correto. Porque se os meninos são machistas, vêm de lares machistas, onde mulheres educam os filhos, porque são as mulheres que educam os filhos. Claro que não estou dizendo que é só. Claro. Mas as mulheres cumprem... Mas a base é a mulher, né? Na teoria, ela é a base. É a base. O homem sai para trazer o alimento para casa e a mulher fica em casa. Isso, mas mesmo na assim... teoria, né? A gente sabe que hoje não é bem assim. Não, porque 63% dos lares são sustentados por mulheres. Pois é, olha aí. 63%. Muito mais do que 50%. Não tinha essa informação. Aí o que acontece? Vivem abaixo da linha de pobreza. Exatamente. Então, nós pensamos que é esse diálogo com os mais jovens que pode fazer o mundo melhor. Sim. E esse é o trabalho, então, do Coletivo de Mulheres Universo Feminino. Atuamos mais de forma cultural, em eventos, e trabalhando isso aí nas escolas. Mas acreditamos que a poesia ainda mudará o mundo. Não. Se parar para ler uma poesia, analisar a profundidade do que está escrito,
com certeza muda, né? Vai mudar o mundo. Com E certeza. precisamos mudar esse mundo, né, Precisamos professora muito. Guiomar? Uhum. Mas a senhora já está aposentada há muito tempo? Eu estou aposentada oficialmente do Estado Sim. já faz 14 anos. Ah, Depois eu voltei um pouquinho para ativa, numa coordenadoria de educação, 4 sim. anos, mas acho que agora eu não quero mais trabalhar. Não, chega um momento que a gente tem É, que dar o e- tempo, né? Porque o tempo de trabalho É. impede que as mulheres consigam fazer a produção daquilo que mais gostariam, né? Claro. Porque não estou falando mal dos homens, mas estou comparando o tempo utilizado pelos homens e o tempo utilizado pelas mulheres. Sim. Porque o homem chega em casa, na sua grande maioria, né? Mas eu acho que 80% chega em casa, pode se esticar e olhar a TV no fim do turno, né? Sim, sim. Pode ler o jornal, quem gosta, pode mexer no seu celular, enquanto a mulher vai providenciar a janta, tirar as roupas da máquina, vai ver o que tem para ter almoço para outro dia para os filhos, vai ver se tem roupa para os filhos vestir, vai ver se tem merenda para as crianças levar, né? Se a criança já fez o tema para Isso. da escola. Aí a tripla jornada da mulher impede que ela faça aquelas coisas que realmente ela gostaria. Eu só consegui organizar um pouco da minha escrita depois de aposentada. Sim. E nesse grupo das 7 mulheres tem uma presidente, uma secretária, uma tesoureira? É tipo uma associação, alguma coisa? Nós temos estatuto agora, temos CNPJ. Opa, que bom. E eu coordeno. Sim. Eu até não gosto muito do termo presidente, eu acho que a gente coordena, né? E temos daí, sim, vice, temos a tesoureira. Que bom. Tudo bem organizadinho, Que bom. sabe? E os poetas gaúchos? Este livro aí que parece ser um livro especial, né? O Poetas Gaúchos. Feito pela Martins Livreiros. Martins Livreiro. Editora Martins Livreiro. Uhum. A gente sempre, quando pode, lê, né? Ou deixa registrado quem foi a editora, porque é importante a gente saber quais as editoras que fazem, né? Ó. Pode falar sobre esse livro, nossa. Esse livro, na Guiomar. verdade, ele tem análises de poemas, letras-poemas, de 82 poetas gaúchos. A grande maioria, os poetas do cancioneiro gaúcho, do nativismo gaúcho, que então ele é resultado da minha coluna semanal do jornal A Notícia, durante, acho que 4, 5 anos. Depois o jornal acabou fechando, né? Mas eu achei que era um trabalho que eu gosto de fazer, sempre gostei de trabalhar com a análise do poema. E eu vejo um poema e aquilo ferve um pouco em mim, fica eletrizante, e daí para ir para o papel é um passo, né? Que bom, né? Então aí eu reuni aí 82 poetas que tinham saído na minha coluna e resolvi registrar num livro. Muito bom. É isso aí que tem. Os grandes poetas se acham aí, os poetas que ainda não têm nome, mas que são lá das minhas redondezas, né, de São Luís Gonzaga. Claro. Porque toda a comunidade, toda a região tem, sim, a sua escrita, a sua arte, o seu registro, a sua história, e isso é relevante e a gente tem que registrar, porque nós não podemos ser pessoas sem raízes. Claro, né? certo. E aí, o que a poesia diz dessas nossas raízes? Até quando e até que ponto isto é importante? Até que ponto as coisas, as poemas registrados nos festivais, porque não existe a música se não houvesse o poema que dá base, né? É importante. E o quanto de lírico e social existe dentro de cada um desses poemas.
Tem coisas muito lindas que não podem ser perdidas. É verdade. Tem coisas muito lindas na escrita dos nossos poetas. Exatamente. Temos que preservar e incentivar os nossos poetas e motivar também que novos, né? Eu sempre temos aquela ideia de que temos que aumentar, temos que motivar novos poetas, novos escritores, né? Eu estava falando há pouco com a nossa convidada, a professora que esteve aqui conosco ontem. Ela é uma das motivadoras nesse sentido, entendeu? Motivar novas pessoas, novos jovens, novos adultos, novas crianças a escrever. Esse é o nosso objetivo. E creio que também é um dos objetivos da senhora, até porque passou mais de 30 anos dentro dos bancos escolares, né? Sim. Dando aula, incentivando, né, as pessoas a escrever. E este livro aqui, professora Guiomar? A Leveza da Bagagem. A Leveza da Bagagem, ele sabe que eu sempre que podia rascunhava alguma coisa. Sim. E quando eu estou, às vezes, em algum lugar que acho alguma coisa, o assunto não está muito interessante, eu sou um pouco deseducada e rascunho as coisas lá no meu bloquinho, lá em cima do joelho, e vai ficando. E eu fui guardando essas coisas nas gavetas. Um dia eu disse para o meu filho, vou publicar um livro. Ah, mãe, quando? Faz anos que tu fala. Não, vou publicar até tal dia. Ah, mas também não precisa ser assim, tu tem 2 meses para fazer o livro, então. Vou fazer, Fernando, porque quando a gente não marca o dia e tu não tem prazo, tu não faz. Então, a gente tem que ter uma meta com como e quando. Senão, a gente não realiza. Então, esse livro, na verdade, eu recolhi da minha bagagem. Sim. E ele é um livro de libertação, porque quando a gente recolhe e passa na peneira o que é relevante, não é? O que é ruim tem que cair fora da peneira. Claro. Então, a gente se despe de toda esta tralha que a gente carrega e a gente fica com o que é leve. Então, ele tem crônicas e contos que hoje eu escreveria de outra maneira, mas tem coisas que eu escrevi quando eu tinha 13 anos, 14 anos. Então, está aí para mim partir para uma nova visão de mundo, uma nova visão de escrita. É um livro bonito, eu acho que ele é um livro bonito. Ele tem telas da minha irmã, que é artista plástica, que mora aqui em Porto Alegre, a Marina Terra. A capa desse livro é uma tela dela. E ele está ilustrado com telas delas também. Muito, sou suspeita para falar, né? Sim, claro. Mas ela é uma grande artista da tinta. Que bom, hein? Nós sempre perguntamos o que motivou a pessoa a ser escritora, né? E quando iniciou? Já deu para ver que a senhora iniciou lá ainda na juventude, né? Na juventude, pelo que a senhora falou. Sim. Então, como é que foi? Qual foi a primeira iniciativa? Qual foi a primeira motivação? O que lhe levou a pegar uma caneta e vou escrever? Eu lembro que quando eu era criança ainda, no 5º ano, lá numa escolinha municipal, sim, a professora mandou nós fazer uma redação, porque naquele tempo era assim. Aquele tantã, né? Hoje é um dia de chuva. As minhas férias, as pobres das crianças no interior, que férias, tudo a mesma, né? É a mesma. E aí, um dia ela nos deu um pedacinho de um texto que dizia assim: eram horas de meio-dia. Eram horas de meio-dia. Pensei um pouquinho, escrevi. Escrevi um conto de assombração, imagine, 5º ano. Quinto ano é o 4º ano hoje. Sim, Escrevi um conto de assombração
de uma escola construída em cima de uma casa que havia queimado, que havia sido destruída por um incêndio. Sim. E que naquela escola ecoava uma voz, um canto de uma menina. E aí eu encerrei com a frase dela, não comecei. Eu escrevi, eram horas de meio-dia. Aí a professora disse assim, da onde tu copiou isso? Veio para cima de mim, tu copiou. Claro. Tu copiou. Aí é uma ingratidão bem grande, né? É não acreditar, né? Não acreditar, É. né? E aí, tudo bem. E depois, mais tarde, eu achava algumas coisas escritas assim. E eu pensava, será que fui eu que escrevi isso? Mas a letra era minha, né? Então, eu tinha que convir que era eu Sim. que escrevia aquilo. Claro, Que era claro. eu que escrevia aquilo. Mas depois, trabalhei anos e a gente vai chafurdando dentro da Claro, escola claro. e vive aquilo. Agora eu acho que vou conseguir me dedicar um pouco mais, né? Tenho conseguido me dedicar um pouco mais. Eu vejo aqui tem uns contos interessantes aqui, né? É. Muito bom. Já tem algum plano para um novo livro? Eu acabei de lançar esse aqui. Esse aí. É. Ah, sim. Tu viste que este aqui tem a apresentação na contracapa do Luiz Coronel, né? Ah, olha aí. Ele amou meu livro. Luiz Coronel. Uhum. E este aqui, ele tem a apresentação do Luiz Antônio de Assis Brasil. Acho que vamos ler aqui a posição do Luiz Coronel. Se eu o senhor achei muito quiser. interessante. Tá. Um livro, como toda obra de arte, é como um grito que quer rasgar o silêncio do infinito para deixar sua mensagem. Como Jorge Luiz Borges, eu não acreditaria num paraíso que não tivesse uma biblioteca. Olha a profundidade do texto. Acredito profundamente na sensibilidade feminina. Agora, Guiomar, com a sua voz que traz o eco das vozes que entoam hinos na Catedral de São Miguel, presta culto e louvor aos escribas gaúchos, entre os quais me concluo, com minha obra entregue ao tempo. Uma biografia e, principalmente, enfocada na obra de escritores, realiza uma longa viagem pelo mundo de encantamento e assombros que povoam a alma de um escritor. O Rio Grande é um estado em tudo igual e diferente. Nossa maneira de sentir o tempo, nossa inquietante memória, inspira os depoimentos dos seus artistas. Seja bem-vinda nesta obra, elucidante em seu conteúdo, oportuna e necessária, qual um álbum de retratos onde temos a nítida fisionomia literária dos nossos escritores. Seja seu livro mais um pássaro a voar de nossas mãos. Luiz Coronel. Que texto lindo, né? Lindo. Tudo que ele escreve faz, é maravilhoso. Nós queremos ainda trazer aí o Luiz Coronel aqui no nosso programa. Eu tenho aí dele Pilchas, que eu adoro. Pilchas, do Luiz Coronel. Olha aí, cara. Uhum. Mas é isso, então... Só estava falando sobre o livro, vamos... Pois é. Eu cortei, mas é importante ler. Eu acho que tem coisas que a gente tem que deixar registrado, né? Uhum. Muito obrigada. Eu acho que vale a pena. Sim. Este aqui, Luiz Antônio de Assis Brasil. Porque esse livro aqui, ele, na verdade, é uma análise crítica de uma obra daí. Porque eu gosto de fazer... Acho que eu sou mais crítica literária que escritora. Sim. Isso, resumo, fica isto. Ele é uma análise do livro Memórias do Coronel Falcão, do Aureliano de Figueiredo Pinto. Sim. Não sei se o senhor chegou a lê-lo. Não. Não? Não. Ele é um livro maravilhoso, faz um registro de toda a política, a economia e a sociedade da República Velha Gaúcha. E tem tanta poesia, e tanta ironia, e tanta história no Memórias do Coronel Falcão, que ele se torna, assim,
eu acho que uma supremacia da obra desse tempo, Sim. né? Mas ele não publicou na época. Esse livro foi publicado 40 anos depois que ele foi escrito. Oh, Porque o Aureliano era um tímido. Ele não se exibia com seus escritos. sim. Ele escreveu o romance e guardou, né? Inclusive, um dia ele achou o filho lendo as anotações. O filho sabia Sim. que existia esse livro, e os amigos todos comentavam da novela, e a novela, tem que publicar a novela, mas ele não queria saber disso. Ele era médico em Santiago, Santiago. isso, um médico assim, extremamente, profundamente humanitário, que atendia em todos esses rincões. Naquela época, os médicos visitavam os pacientes nas casas, né, lá no fundo. É. E quando ele atendia pessoas muito pobres, que não tinham condições de comprar o remédio, ele dava a receita, mandava alguém na farmácia e escrevia atrás: anota para o fulano, para os amigos. Os amigos daí iam ajudando a pagar esses medicamentos. Olha aí. Anota para mim, Sim, anota pro para o fulano. fulano, anota para o Beltrano. Então, ele atendia esse poderio todo dessa forma, o Aureliano. Que coisa, hein? Fantástico. E aí, essa novela maravilhosa ficou escondida. Mas um dia o filho dele estava de castigo, 10 dias, sem poder. Tinha que ficar trancado no escritório lendo, era férias, Sim. né? E o filho pensou: é agora que eu vou achar a novela. Ah, Agora eu vou descobrir o que que é. Deve ser alguma coisa. Deve ter foto de mulher, deve. Pensava mil e uma coisa, proibida, né? Que não era para ele pegar. sim. Aí um dia o Aureliano chegou, pegou o filho lendo aquilo. Ficou furioso. Então, eu importo autores famosos para tu leres. Essa de Queiroz está aí novinho, e tu vai ler esta porcaria, né? Saiu para fora furioso com o livro e tinham terminado uma limpeza de pátio, tinha um fogo ali, queimando aqueles, né? Sim. Jogou o livro no fogo, jogou todos os apontamentos no fogo. A esposa dele pulou e retirou o livro de lá e conseguiu, né, salvar a parte do livro. Sim. Então, o livro foi depois publicado por amigos dele, né? E reconstruíram, já tinham lido várias vezes, reconstruíram a primeira parte que ficou queimada. Queimado. Então, e publicaram o livro dele, pós-morte, né? Mas ele tem também vários livros de poemas. Tem. Dá para dizer que o Aureliano é o princípio da poesia gauchesca do Rio Grande do Sul. É uma pessoa assim fantástica. Tem um antigo da Bolachão, que é Noel Guarani canta Aureliano de Figueiredo Pinto, que é um primor, só letras do Aureliano de Figueiredo Pinto. Então, acho que o nativismo, o regionalismo, tem muito, né? muito do Muito. Aureliano de Figueiredo Pinto. E, então, aqui ele rasga em cima, visceralmente, o castilismo-borgismo. Sim. Né, que governaram o Rio Grande do Sul de forma muito autoritária, né? E ele então faz essa crítica irônica, gostosa, a gente dá gargalhadas lendo o livro. Eu vou buscar, já anotei aqui para buscar esse livro. Não, esse livro saiu pela Movimento. Pela Movimento, uma última edição, acho que de uns 3 anos atrás. Ainda tem alguma coisa. Eu tenho alguns bem surrados na minha casa. Sim. Tenho um que é de tanto que eu manuseei, né? Mas ele assim é interessante se alguém ler a obra antes.
mas ele consegue manter aqui, pelas análises que eu faço, e puxando exemplos e citando a narrativa, Sim, completamente independente, consegue ficar completamente independente e compreensível, sim, né? sim. Esse livro já me rendeu alguns convites para mestrado, Olha aí, que mas eu bacana. não quero mais esses É, compromissos, né? Não quero mais esses compromissos. chega um ponto que a gente vai puxando É, para não. para não. E aqui eu gostaria, sim, de fazer um registro Certo. que diz assim, de partes, né, da obra dele. A terra que eu lavro é uma terra promessa. A chuva que eu espero é uma linda esperança. E o céu que me cobre é de tudo e de todos. Ah, É. é. Então, Não tem dono, é de é todos. de todos. Eu acho que tudo é de De todos. todos. É de todos. Exatamente. É. E assim, tem uma poética, um lirismo fantástico, fantástico, fantástico. Eu depois vou deixar eles aqui para que o senhor possa. Ótimo. É, é de muita poesia, olha só. Sim. Deixai que eu leia nestes céus pressagos e me dissolva em luar Ah, e cante os pagos. é. Eu- A profundidade das letras, né? Eu Isso me aí. emociono muito com esta obra. Que bacana. É. Vou pegar até aqui para mostrar um pouco mais aqui, ó. Ó, uma obra da nossa professora e escritora Guiomar Terra Batu dos Santos. E essa sobrenome Batu, qual é a origem do sobrenome Batu, professor? Batu tem origem indígena, Indígena, é, e eu sou dessa descendência dos povos minuanos. Já encontrei a origem, né? Os minuanos viveram nessa região de São Gabriel. Sim. E o Batu era o cacique, né? O cacique Batu. E eu tenho até as descrições físicas dele, Olha aí. que seria um índio carrancudo, orelhudo e feio. Até essas descrições eu encontrei do meu antepassado. Que legal, que legal. É. Esse aí não é meu. Afluências. Eu 22º acampamento da poesia de Entre Juiz. 22º. É. São 22 22 acampamentos. acampamentos. A gente fica 3 dias reunidos, sempre na lua cheia de outubro. Sim. E depois é dado um tema e depois sai o livro. Desses 3 dias sai um livro. Sai o livro depois, e esses acampamentos são muito ricos, tem oficinas de poesia e jantar, tem uma mística maravilhosa com tochas. É lá em Entre Juiz, Entre Juiz. Entre Juiz, isso começou, foi fundado esse acampamento com o professor Mário Simon. Ele era bem conhecido, foi muito premiado em literatura, o Mário Simon. Sim. E ele era quem organizava o acampamento. Ele faleceu há 2 anos. E agora a gente pensa que devemos lutar para manter o acampamento, Claro, porque são mais de 20 anos, não é? 22 anos. E eu queria ler uma poesia minha que tem aí. Quer? Vai ler, sim, não. Pode. Inclusive, só para... um dos projetos nossos, quando criamos o podcast, né? É poder, claro que tudo precisa ser bem pensado, bem organizado, bem estruturado, ir até as cidades onde tem eventos de literatura. Sim. Monta uma equipe, 2 pessoas, 3 pessoas, né? Que pode ver, nós somos em 2 aqui. Sim. Claro que sempre tem mais um, somos em 3. Tá. Vai ir para lá, passar, ouvir vários escritores, né? Sim. Vários que orbitam as letras que estão no evento, e a gente trazer um bom subsídio para divulgar, né? Sim, isso é ótimo, sim. Mas que bom, olha,
Achei muito interessante. Não dá para deixar acabar com esse tipo de iniciativa, né, professora? Não, porque Tem que motivar a continuar. e poesia não é para qualquer um, porque tem Não. muita gente que franze o nariz porque quando ouve falar em poesia, né? É verdade. Esse aqui, então, o tema era pedras. Pedras. Vamos ver se eu acho a poesia que eu queria mostrar de pedras, porque é uma poesia mulher. Vamos ouvir, então. Posso? Pode. Tá. Menina, pedra, mulher. Brincava a menina dos meus olhos entre as pedrinhas do rio, em mosaicos, aquarelas. Da conchinha das minhas mãos, entre meus dedos escorria a água fugindo em fio. As belezas, fantasias da infância, o tempo levou. Na cegueira dos meus olhos, as pedras perdendo a cor. De águas as mãos vazias, coração sangrando em dor. E o rio todinho secou. Hoje remo, em remansos e mar bravio. Contorno pedras, penhascos, e a menina dos meus olhos já nem sei onde caiu. Mansas lembranças da infância sempre dão guarida a mim. Calço sapatos de saltos, ponho boca de carmim. Pitangas nos dedos meus, alma na concha da mão. Rasgo muros invisíveis, faço das pedras jardim. Encontro a menina dos meus olhos na mulher que vive em mim. Parabéns. Só para ilustrar o livro. Claro, muito, Certo. muito, muito bom. Pois é, e o tempo vai passando, né? Nós já estamos aí quase 40 minutos já, viu? Um bom bate-papo assim, né? Foi. É verdade, passou muito rápido. Nossa iniciativa, que eu já falei, né? E eu gosto de frisar, né? E o nosso programa que foi debatido e conversado na última Feira do Livro de Porto Alegre, né? Uhum. Ele busca amostrar realmente os nossos escritores, né? Sim. Assim como eles são, né? Ouvir uma poesia da professora Guiomar aqui é uma grande satisfação. Tenho certeza que as pessoas que vão nos ouvir depois, vão nos ver depois, vão adorar. Mas, professora, a senhora tem algum autor que a senhora tem admiração, que a senhora lê mais ou que queira deixar registrado, assim? Qual o seu autor de infância? Qual o seu autor atual? Qual foi o último livro que leu? Tem alguma coisa assim? Eu estou assim encharcada de Mia Couto faz uns 3 anos Sim. que eu leio e releio, né? Sim. Agora eu estou terminando O Bebedor de Horizontes, né? E o Mia Couto ensina em cada parágrafo. Sim. Ele vale muitíssimo a ler. Romancista eu estou lidando assim, e contista e de tudo um pouco, né? Claro. Com o Mia Couto. Eu sou, na verdade, apaixonada por Fernando Pessoa, Cecília Meirelles, Mário Quintana, nosso querido Mário Quintana, né? O Luiz Coronel, eu passeio muito seguido pelas obras dele, né? E esse povo todo aí, nosso, Drummond, eles só têm a nos ensinar. É verdade, né? verdade. Porque eles são a reflexão do mundo, né? Eles são a reflexão do mundo. E o mundo precisa fazer a reflexão todo dia. Quem dera seja possível caírem na necessidade e fazerem a reflexão, né? Ou vamos ao caos, ou vamos fazer a esperança se reacender. A mudança tem que ser feita, né? Tem que ser feita. E Tem que com ser rapidez, né? Com urgência. Porque senão o tempo vai passar e cada dia se torna pior, né? Verdade. Mas eu agradeço essa oportunidade. Vou deixar os livrinhos aí de presente para ti. Depois a senhora vai receber um livro meu também, vai que levar bom. para São Luís Gonzaga. Uhum.
Então, eu vou deixar uma afluência lá do acampamento da poesia. Tá ótimo. Vou deixar os Cirandas de Leitura e Escrita, Universo em Ciranda, ele, que é do coletivo. Vou deixar o meu primeiro filho aqui, que é a Leveza da Bagagem. Poetas Gaúchos. E, desculpe, e é o meu último aqui, que é Das Entranhas da República Velha Gaúcha. Tá bom. Então, eu vou aproveitar e vou retirar esse livro aqui, vou doar esse livro de presente para a senhora aí. Que bom. Até vamos aproveitar aqui e já vamos até mandar uma mensagem para a professora Guiomar. Isso. Hoje, dia 30 de maio, né? 30 de maio. É um dia especial para nós aqui, onde pessoas saem de São Luís Gonzaga para vir aqui participar de outras atividades, é claro, na capital gaúcha, mas vêm até o nosso programa, podcast Café com Letra. Para nós é uma grande satisfação receber vocês aqui. Tá? Muito, 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 muito obrigado. Tá bem. Então, não sei se tu vais ter tempo de ler isso, mas é interessante. Não, mas eu vou passar os olhos, como se diz, no mínimo. Pode ter certeza. Semeando flores e cantos de passarinhos. Sim. Então, professora, lhe entrego nosso livro. Muito obrigada, muito obrigada. E para encerrar o nosso programa, eu agradeço imensamente a sua presença aqui. Com certeza abrilhantou muito o nosso podcast Café com Letras e vai ficar registrado na internet aí para a eternidade este nosso programa. Isso. Aproveitamos para finalizar um tintim do nosso Café com Letras. Tintim. Que o café pode faltar, mas letras não. Letras não. Palavras da professora Guiomar. Isso, letras para todo mundo, ricos e pobres. Exatamente. Até o próximo programa. Muito obrigado pela presença de todos e muito obrigado pela sua audiência.